E aí, pessoal, tudo bem? Retornando então com a resolução da prova 7 da Transpetro, né, que caiu agora em 2018, a gente agora vai resolver as questões 31 até 35, com uma certa dificuldade em encontrar de onde que o avaliador tirou a questão 31, que eu já vou mostrar agora no slide. Então, essa questão ele diz que é a simbologia de um rebite. Bom, pessoal, consultei todas as normas referentes a rebites, rebite cabeça escariada, rebite cabeça plana, rebite cabeça redonda, todas as normas referentes a elementos de fixação que estão dentro de elementos de máquinas. Gente, eu não encontrei essa simbologia em nenhum lugar, em nenhuma dessas normas. Consultei alguns livros e também não encontrei, e vou ficar devendo para vocês, né, na resolução dessa questão, essa simbologia aí que realmente não consegui encontrar em nenhuma literatura. Se vocês conseguirem encontrar, então me enviem, tá, no meu e-mail, vencereditorial@gmail.com, para que eu possa analisar, né, e verificar da onde que o avaliador tirou essa questão. Então ele pergunta com relação a essa simbologia que tipo de rebite representa. Então, um rebite de 36 milímetros de diâmetro está corretamente representado como um rebite de cabeça chata. Ele dá como alternativa correta a alternativa C, tá? Que é um rebite de cabeça chata inferior embutida. Bom, pessoal, confesso para vocês, eu não encontrei nada relativo a essa simbologia e a essa interpretação nas normas de elementos de máquinas e elementos de fixação. Então eu vou ficar devendo para vocês aí essa questão 31, tá? Na questão 32, uma questão de manutenção. Gente, essas questões de manutenção são questões assim que sempre trazem um enunciado bastante longo, e dentro do enunciado você vai identificar o tipo de manutenção. Então, assim, ó, lendo com bastante atenção, você consegue identificar o tipo de manutenção tal que foi descrita no enunciado, tá? Então, a Sesgran-Hill, ela tem, por esse hábito, colocar enunciados grandes, né? Que aí esses enunciados vão tentar confundir o candidato e ele não vai conseguir achar qual é a resposta correta. Então, assim, ó, uma ou duas palavrinhas vão identificar que tipo de manutenção ele está falando, tá? Então, vamos lá, ó. A manutenção planejada indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados. Com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Gente, para você obter alguns dados, tá, em alguma máquina ou equipamento, você vai precisar de algum dispositivo, tá? Você vai precisar, por exemplo, de um, sei lá, um medidor de vibração, tá? Alguma coisa, um equipamento que possa indicar, né, esse nível de desgaste que o equipamento ou máquina tem, tá? Continuando aqui, ó, prediz o tempo de vida útil, tá? Então, ou seja, ele faz uma previsão da vida útil desse componente, dessa máquina, tá? E as condições para que esse tempo de vida seja aproveitado, atuando com base na modificação de parâmetro de condição. Modificação de parâmetro de condição. Por exemplo, o nível de óleo caiu, ou o nível de óleo tem uma certa contaminação. Então, isso você vai detectar, de novo, pessoal, através de equipamentos. Você faz uma medição antes, faz uma avaliação depois, e aí, através desse equipamento, você vai verificar o processo lento de degradação desse equipamento. O tipo de manutenção que obedece a essa sistemática? Gente, vamos por eliminação? Manutenção corretiva não é essa, porque manutenção corretiva você vai lá e você espera o equipamento quebrar para ir lá trocar a peça, correto? Manutenção preventiva, gente, manutenção preventiva, ela não é com base na detecção de parâmetros da máquina. A preventiva é com base em um cronograma, tá? Você vai seguir aquele cronograma, tendo a peça desgaste ou não, você vai trocar, tá? Então, esse tipo de manutenção, ele é muito executado por concessionárias, né? Manutenção produtiva total
Gente, produtiva no total está relacionada com a produção de um determinado produto. Então, esse tipo de manutenção produtiva, que o pessoal chama de TPM, tá? Ele é muito utilizado na produção de produtos, peças, bens, né? Então, não é esse tipo de manutenção, tá? Agora, assim, ó, quando ele fala prediz, essa é a palavra-chave, porque predizer é a palavra-chave para manutenção preditiva. Na manutenção preditiva, pessoal, é aquela característica, é aquela que é caracterizada por ensaios, testes na máquina, com o objetivo de você verificar o avanço do desgaste desse equipamento. Então, a alternativa correta é manutenção preditiva. E detectiva é a manutenção apenas para detectar a falha, e não para você acompanhar, né? Acompanhar esse desgaste. Então, a alternativa correta é a alternativa C, de casa mesmo. Na questão 33, uma questão que, de novo, a banca enrolou bastante no enunciado, contou ali uma história, pôs algumas definições, tá? Isso é normal. Para quê? Para o candidato entrar no contexto da questão. Então, os materiais plásticos são compostos de resinas naturais ou resinas sintéticas. Quase todas as resinas plásticas são de natureza orgânica. A matéria-prima para a fabricação de materiais plásticos provém do carvão mineral, do petróleo ou de produtos vegetais. Então, tudo isso é verdadeiro, tá? Ele só está falando algumas definições. Existem duas categorias de materiais, sendo os termoplásticos e os termofixos, materiais plásticos, né, pessoal? A figura acima representa qual tipo de moldagem para os materiais termoplásticos, gente? Então, aqui, ó, vamos por eliminação. Moldagem por ar comprimido, nada a ver, porque nós temos aqui, ó, um transportador helicoidal chamado de rosca, onde esse transportador helicoidal vai trazer o material polimérico aqui, ó, para frente da máquina, né? Vai ter aqui resistências elétricas, ó, que vão aquecer esse material polimérico e vão moldar, e aí ele vai sair nesse bico aqui, tá? Nesse bico injetor, o material vai sair e vai ser moldado nessa, tá vendo, ó? Nesse molde aqui, que tem a parte superior e inferior. Então não é o processo de ar comprimido. Laminagem também não é, porque laminagem, é quando você tem dois rolos, e esses rolos giram e vão fazendo uma chapa, né? É o mesmo processo de fabricação de pastel. Então a matéria-prima passa entre dois rolos e aí você lamina, ou seja, você transforma essa massa em uma chapa, tá? Com extrusão, gente, apesar do equipamento ser o mesmo, tá vendo que esse equipamento ele é o mesmo no processo de extrusão, ele vai diferenciar, porque não vai existir, tá vendo, ó, essa câmara, aonde você tem um molde inferior e superior, aonde é injetado o material plástico. Então, no caso da extrusão, não é porque não há essa câmara. O que vai acontecer na extrusão? Você vai ter uma ferramenta aqui na frente, tá, com o formato da peça que você quer, e essa massa polimérica vai ser empurrada na ferramenta, e aqui na frente vai ter uma para realizar o corte, aí a peça já vai sair na ponta aqui pronta, tá? Compressão. Bom, pessoal, esse processo aqui não é a compressão, porque você não está esmagando o material polimérico aquecido, tá? Você não está esmagando ele para dar uma forma. Ele está sendo injetado dentro do molde, tá vendo? Ó, ele está sendo injetado dentro desse molde, e aí quando ele tiver preenchido todas essas cavidades, então esse molde aqui, esse molde ele vai sair, né? Ele vai abrir, e aí você vai ter a peça pronta. Então a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá? Na questão 34, uma questão assim que creio eu que não gerou muitas dificuldades, ele está perguntando o tipo. Ó, esse tipo de engrenagem gente, cilíndrica de dente reto? Não é, não tem como ser, porque, tá vendo, ó, ela tem uma certa conicidade, tá? Coroa e rosca sem fim? Gente, também não é, tá? Também não é, por quê?
Porque a coroa e rosca sem fim, ela é num processo, é uma rosca helicoidal, tá? Ela é ideal para roscas helicoidais, um sistema sem fim. Então não é. Helicoidal de eixos ortogonais, gente, isso aqui não é helicoidal porque não tem hélice. Ó, tá vendo? A engrenagem não está em hélice. Então não é nem a letra D nem E. Então a única que sobrou, a letra B. Então duas questões aí de elementos de máquinas, né? Até agora. E na próxima questão, questão 35, uma questão de resistência dos materiais, para não fugir do padrão da Sesgran-Hillel. E outra coisa, esse tipo de questão, pessoal, sempre caiu. Então, o que é importante vocês saberem nesse tipo de questão? Os principais pontos do diagrama tensão-deformação. Então, por exemplo, aqui, ó, na letra C, nessa letra C, essa aqui é a tensão de ruptura, tá? Na letra B, nós temos o quê? O limite de resistência à tração, que é a carga máxima que o corpo de prova vai aguentar. Na letra A, nós temos o limite elástico, e na letra A', esse limite é o limite de escoamento, também chamado de limite de proporcionalidade. Beleza, pessoal? Então vamos para as alternativas. Ele quer saber, nos itens B e A, tá vendo? Ele colocou ao contrário aqui, não sei porquê, item B e A. No item B, quem que é o item B? Gente, o item B é o limite de resistência. Tá vendo? Então podemos eliminar a letra C, a letra D e a letra E. Tá vendo? E o item A', gente, o item A' é o limite de escoamento, que é também conhecido como limite de proporcionalidade. Então a alternativa correta é a alternativa A, tá? Beleza? Gente, eu demorei um pouquinho para voltar a fazer essas questões, porque essa semana foi bem corrido para mim, mas a gente tem o objetivo de resolver todas essas questões aí até o final. Beleza? Então, aguardo vocês nas próximas resoluções.